E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Gintama. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Talion. E aí, meus queridos, tudo bem? Mais um arco de Gintama. Estamos chegando na parte séria do anime, mangá, finalmente. Estamos também com o Gart. Infelizmente, estamos entrando na parte séria do mangá, então acho que aqui começa a decair, né, gente? E com a Emily. E aí, gente, tudo bem? A jornada longa de Gintama continua e tá cada vez mais perto do fim. Infelizmente, mas também felizmente, porque cada vez melhor, né? Aqui é um arco que pra mim é... Eu não sei se quando eu fui ler o mangá agora, já que eu já tinha assistido o anime antes, piorou ou melhorou, mas é realmente um arco, né? Hoje o nosso arco é o Courtesan of a Nation. Teve poucos capítulos, né, de um arco pro outro, então nem tem muito que o Gart tá ali comentar assim. Teve o capítulo que geral ficou calvo, né, isso é muito foda. Teve do calvo e teve... teve do Datama. Datama... Datama que é muito fofo, cara. Pior que é... Eu fiquei triste, na verdade, que não teve uma conclusão muito forte disso. Ela só vomitou nele. Né? Mas foi muito engraçado. É do Yamazaki? Sim, é que eles tentaram fazer um casamento arranjado no Yamazaki. Nossa, é muito engraçado. Muito engraçado, muito bom. E aí, no fim, ela vomita nele, né? Meu Deus. Sim, muito clássico amor, né? Aquela é muito bom. Aquela página que é só tama-chan. Cara, é bizarro. É muito bom que o Yamazaki se apaixona pela Tama, né? Porque, teoricamente, ela é diferente das outras personagens femininas, que são violentas e tal. E aí, no fim, acaba com ela sendo violenta também e vomitando nele. Enfim. Mulheres em Gintama, né, gente? Não dá. Amores da minha vida. Enfim, bora começar, galera? O arco? Bora. Bom, nós começamos o arco pela 5ª vez em Yoshiwara. Os melhores começam aí. Está em reconstrução, né? Não se fala em outra coisa aqui em Campinas. A gente tem uma suposta promessa feita, a gente não vê quem é a cara das pessoas que estão fazendo a promessa, e esse vai ser um tema nesse arco que é muito forte, né? Essa promessa que é feita pra Suzuran, né? Entre o Suzuran e essa pessoa, né, prometida pra ela. Eu gosto como, novamente, esse arco segue a fórmula de Gintama em quase todos os arcos sérios. Começa bobinho, com umas piadas bem engraçadas até. Aí tem um ponto de virada, tem o clímax, aí acaba e o final depende se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser os dois, né? Mas normalmente é bom. Início de arco, assim, até a parte mais ou menos onde aparece o Sodasado. O que vocês acharam? A parte da Suzuran, assim, o Yoshiwara. Isso é literalmente um plot de One Piece. Uma velhinha esquisita ser muito importante e então ninguém dá nada por ela, cara. Mas, ó, não querendo comparar, mas eu achei esse arco incrível, velho. Cara, pra mim foi o melhor arco de Gintama até agora, tá? Eu sei que talvez seja um ponto fora da curva aqui, mas pra mim foi o melhor arco de Gintama. Toda essa história da promessa da fita, cara, eu achei muito, muito foda. Sem falar que o arco encerra amarrando o começo, não vou falar, né, aí, final do arco ainda, mas ele amarra o final com o começo e tudo, cara, tudo encaixadinho, tudo. E o Sorachi conseguiu expandir o universo de Gintama pra mim de um jeito que eu não esperava, sinceramente. Então, você sabe que eu amo world building, então... Falando sobre os dois pontos, eu acho que eu gostei de como ele expandiu, porque foi muito natural o que aconteceu aqui. Tipo, ele botou um monte de ponto que a gente sabia que existia, e aí ele tá finalmente fazendo a gente entender qual é a ligação desses pontos, o que eles estão tramando. Finalmente a gente tá entendendo o que tá acontecendo no universo. Isso é super natural, porque a gente já tem alguma noção do que tá acontecendo. Ele só tá explicando a gente de forma que culmine a esse arco, né? Esse arco, ele dividiu, pra mim, pelo menos na minha impressão, ele dividiu bastante o que Gintama vai ser daqui pra frente, né? Ele mudou bastante coisa. E sobre a coisa da velhinha, eu acho muito fofo esse tipo de coisa, eu acho muito fofo coisa de promessa e tal, mas o único problema que eu tive com isso é que eu acho que aconteceu muito no início, foi muito foco no início, e aí apareceu lá no finalzinho, assim, não foi do nada porque tinha que acontecer, mas eu achei que foi, começa assim, e aí ignora, aí no final acontece. Não é algo que eu acho particularmente... Não acho que isso estraga, sabe? Mas eu gostaria que tivesse sido mais bem efetivado. Eu já discordo um pouco disso, por causa da cena onde eles refazem a promessa antes de batalhar. Primeiro que eu concordo totalmente com o Talion, assim, sem exagero. Esse é o melhor arco até agora, fácil, assim, que a gente comentou. E também, pra mim,
pra mim existe Gintama antes e depois desse arco. Eu acho que, como o Gart falou, divide bastante o que Gintama vai ser. Porque é a primeira vez que a gente explora a construção do universo. Tudo bem, ainda vão ter muitos arcos de comédia, que não tem foco nessa parte política, mas, tipo, até o final, você tem um final feliz, de certa forma, que a gente vai falar, mas, ao mesmo tempo, fica aquele gostinho de, mano, vai dar merda em algum momento, e você fica esperando acontecer essa merda. E, enfim, eu não acho que eles falaram disso só no começo e no fim, porque tudo que eles fizeram foi por causa dessa promessa, sabe? Eles não ficaram reforçando isso o tempo todo, porque, na verdade, eles até ficaram reforçando tudo isso, porque é o Sorashi. Mas teve muita coisa acontecendo e eles tiveram que focar em outros pontos. Mas tudo que eles fizeram no fim era pra cumprir uma promessa. Porque não vejo, assim, o Gintoki num dia a dia querendo tomar um país, sabe? Brigando com o Shogun por algum outro motivo. Então, no fim, tudo que eles fizeram foi pra cumprir essa promessa. Eu falei mais da construção do drama mesmo. Especificamente da velha. Mas eu não acho isso eu acho isso só uma escolha de coisa, eu não acho isso um defeito. Até porque isso realmente dá menos impacto, acontece com menos força, porque os arcos de Gintama são rápidos. Se fosse uns 20 20, 30 capítulos disso, aí daria pra sentir mais. Mas como é rápido, aí eu acho que ainda dá tempo de lembrar do drama que foi construído. E no próprio arco eles até brincam, né, com a ideia de que quem diria que a gente compraria guerra com o país inteiro por causa de uma velha, né? E é justamente esse o ponto. O Gintoki não se importaria de fazer isso se fosse para cumprir uma promessa importante, porque isso não seria nada perto do que aquele velho e ela tiveram que passar todo esse tempo estando juntos, assim, aliás, estando separados. Tanto que fica até o arco bem, bem pesado em certo ponto. Eu não esperava muita coisa desse arco, porque eu achei que ia ser uma coisa mais normal, assim, achei que ia ser um arco foda, mas um arco muito denso dentro dele mesmo, sabe? E não, ele é um arco que puxa elementos externos e ao mesmo tempo ele cresce em um determinado ponto e ele só, dali pra frente, só vai, até o ponto onde aparece o Takasugi. Então, até bem pesado algumas partes, como o próprio velho perdendo os braços, né, que eu acho bem, bem tenso essa parte. Falando da minha experiência de fora falando exatamente disso, da minha experiência de fora de Gintama, que eu não conheço muito, eu ouvia falar de muitos arcos, né, posteriores a esse. Eu ouvia falar de Yoshiwara in Flames, eu ouvi falar dos arcos do Shinsengumi, mas esse eu não tinha ouvido falar muito, e eu acho estranho, porque ele tem capacidade para ser maior do que as pessoas falam, pô. Eu acho que as pessoas falam muito pouco disso, pelo menos para não ter chegado até mim. Não, a mim também não tinha chegado. Então, eu concordo totalmente. E eu acho que esse arco tem muitos pontos bons que as pessoas acabam esquecendo de falar, porque, né, tem grandes revelações, né, no passado do Gintoki, introdução de novo personagem, política rolando. E as pessoas esquecem que esse é o arco, né, que meio que encerra o ciclo de Yoshiwara. Claro que ainda vão ter arcos que se passam lá, a gente ainda vai votar em Yoshiwara, a gente ainda vai ver os personagens. Só que existem esses 3 arcos que aprofundam muito nessa questão de Yoshiwara, que tem temas muito parecidos. Que essa é a opressão, né, do país, dos homens com as mulheres, que em alguns arcos isso é mais explícito, em outros menos. Mas eu acho que nesse, por ser um pouco menos explícito, as pessoas esquecem de falar. Mas eu particularmente acho que é a forma perfeita de encerrar esse arco de Yoshiwara, de redimir erros que o Sorashi tinha cometido em outros arcos, e pra mim é a melhor fase da Tsukuyo. E você vê, né, como Yoshiwara se tornou um lugar totalmente diferente do que era quando tinha o Housen. Até que a Tsukuyo fala uma hora que, como a Suzuran se dedicou a vida inteira a Yoshiwara, o mínimo que ela pode fazer é se dedicar a ela. E ela tá disposta a fazer de tudo pra ir atrás dessa pessoa que fez essa promessa pra Suzuran. E eu acho isso incrível. E aí, avançando um pouquinho no arco, né? A pessoa que supostamente fez a promessa, tem esse meio que twist no começo, foi um tal de Sadasada, que foi o último Shogun, né? O tio do atual Shogun, né? O Tokugawa Shigeshi. E aí tem bastante infodump sobre as informações externas do universo e tal. Começa a politicagem, a lacração, né? Então. Aí, quando eles vão no castelo do Shogun, né? Pra acabar visitando e conhecer o Sadasada, a Soyo, a princesa Soyo, né? Irmã do Shogun, reencontra com a Kagura, que é lá do começo. Lembra disso, Gart Talion? Quando elas se conheceram? Aquele episódio Cara, eu lembro.
Eu lembro. Os comebacks de Gintama são bem aleatórios, mas eu gosto, assim, porque eles ainda são consistentes. O Sorachi pode, sei lá, eu acho legal. O Sorachi ele até brinca um pouco depois, assim, que ele vou estar já spoilando aqui, hein, galera. Mas daqui a alguns, depois dos capítulos, tem um arco que eles têm, que aí eles tentam realmente, eles tentam realmente restaurar o colégio da família da Tai e tal. Aí o Sorachi brinca que parece que ele esquece dos plots, né? Mas eu não acho que ele esquece, não. Ele parece um cara organizado. Cara, esse arco especial foi como eu vi como o Sorachi é um bom autor, cara. Não que eu já não achasse, mas assim, o que ele fez nesse arco eu achei muito difícil, eu acho muito difícil fazer, assim. Eu fiquei realmente surpreso e assustado com a escrita dele positivamente, sabe? Ele realmente, cara, eu acho que se ele realmente quisesse, assim, fazer um anime completamente sério, ele poderia fazer tranquilamente e sairia tão bem quanto fazendo um anime de comédia como o Gintama, sabe? Um mangá de comédia como o Gintama. Então, cara, eu fiquei surpreso positivamente com isso. E até, não sei se já vale mencionar, né, mas o ponto de ter uma nova organização eu não achei ruim não, cara. Pelo contrário, fez até eu ficar mais curioso ainda para acompanhar mais episódios, porque o Takasugi para mim nunca me pareceu ter esse vilão todo que pintam, assim. Ele me parece ser mais um cara revoltado com a vida do que necessariamente um gênio do mal que quer destruir o mundo, sabe? O emo, né, gente? O nosso Sasuke. O nosso Sasuke. Eu também preferia que eles tinham colocado mais organizações, para que daqui a alguns arcos, quando aparecer uma organização nova que quer ferrar o Gintoki, aí não é tão surpreendente pra gente, sabe? E isso, pra mim, incrementa bastante o mundo de Gintama. Então, Eu acho positivo. que. Eu particularmente acho que o Sorachi é muito ruim em organizações, no sentido de, tipo, fazer. Ele foca em um personagem da organização e vai ser isso. Tipo, o Kiheitai, vão ter foco nos outros personagens ainda, tipo, que não são Takasugi, mas é muito esquecível. Tipo, o Shinsengumi só foca nos 4 personagens, o Mimaorigumi em 2 personagens. Então, assim, ele é muito ruim com esse negócio de organização mesmo. Mas, tipo, desde o começo de Gintama, dá pra sentir que o Takasugi não vai ser, tipo, o maior vilão dali, sabe? Você sente que vai vir alguma coisa maior. E finalmente eles estão colocando essas dicas aí, nesse arco. Uma coisa também nesse arco que já bota aqui, né? A Emily citou o Memorigumi. Então, né, já tem introdução dos Saburo da Nobumi nesse arco, né? Porque eles são a polícia da elite, né? Eles protegem o Shogun, protegem a grandeza, assim. Comeback dos Saburo da Nobumi, eles não estão em papel antagônico aqui na história. O que vocês acharam disso, dessa volta deles? Eles, tipo, eu gosto deles porque eles pra mim nunca pareceram ser muito antagônicos, eles parecem uma galera que tá fazendo o trabalho deles na maior parte do tempo. Então eu gostei que a gente conseguiu ver eles no ponto de vista de aliado, sabe? De aliado ou, né, pelo menos inimigo do meu inimigo. Exatamente. E eu esperando aí, tem muito destaque pro famoso Takeshi Hanpeita, né, cara? Acho que não vai ter mesmo. Quer saber o passado dele. É verdade, nossa. Primeira vez que essas palavras foram ditas na vida. Eu queria muito foco no Takeshi Henpeita. Tipo, nossa, a primeira pessoa que fala isso. Gente, de verdade, é o pior personagem do Sodashi. Mas, não, se pá pior, mas... Enfim. Cara, aí, tipo, eles começam a brincar, né, junto do Dia, né, que é aquele velhinho que tá junto da Soyo, e eles brincam de chutar lata e tal. Aí é o Ginto que chuta a lata e vai na testa do Shogun. Aí rola o Shogun, caiu, é o Shogun, fudeu. Não sei se acontece com vocês esse efeito do Shogun, mas sempre que o Shogun aparece, eu começo a rir antes da cena acontecer, cara. Não, é muito bom esse cara. Cara, tudo que vai o Shogun é ridículo, né? Depois ele fica tentando ocultar o cadáver, entrar do cadáver, assim. Fica Tsuko e a Nobumi fingindo que são cortesãs. Aí bota por cima da blusa do Ginto. Aí o Sadasada começa a revelar um monte de coisa importante. Aí tá lá o Ginto com a cueca do Shogun na cabeça, tipo... Caralho. Mano, é muito engraçado. Tipo, de verdade, uma das cenas mais engraçadas de Gintama. E, tipo, o Sadasada falando um negócio mó sério. E o Gintoki lá, tipo, corpo caindo, quase morto. E o Sadasada, tipo, acreditando que realmente é o Shigeshigi, sabe? Essa é a melhor parte pra mim. É muito engraçado. Cara, e eu tenho que destacar muito como a Nobume e a Tsukuyo combinam, cara. Impressionante como essas duas, cara, foram feitas pra compartilhar o mesmo arco, cara. Infelizmente, eu não ouço falar muito da Nobume. Eu não conhecia a Nobume antes de assistir Gintama. Antes de ver Gintama. Só a Tsukuyo, porque ela é bastante popular. Mas, cara, elas combinam demais. O Gintoki junto ainda, melhor ainda.
Eu gostei demais da interação desses dois. Só me fez querer mais que a Ryokita case no final e tenha um filho. Não, que isso, cara? Ela é muito subestimada, cara. Ela é uma das melhores personagens de Gintama, tipo, uma das minhas favoritas. E eu acho, tipo, é muito bom a combinação, né, do Yorozia com elas duas. Achei muito bom. Foi um É muito squad legal. aí perfeito. Não, quando eles, entre aspas, matam o Shogun lá com a latinha, aí fica a Nobumi e o Gintoki correndo, sabe? Dois bobão, sabe? Muito bom. Vocês sabem que eu amo os personagens subestimados de Gintama, né? Então tem uma curiosidade aí interessante, que enquanto o Gintoki tá tentando imitar ou fazer um ventriloquismo com o Shogun, ele cita que ele gostaria de ser como o Genda Teisho, que é um voice actor, né? E bem famoso aí. E pra quem não sabe, ele dubla o nosso queridíssimo Redoro, né? E toda a família do Redoro. Então, deixa Tudo claro. alinhado, né, cara? Cara, tudo alinhado. Impressionante como o Redoro é importante pra história. Né? Aí nós temos a revelação de que o Sada dá um pau no cu, o ar começa a esquentar, o Isaburo supostamente morre, né? Porque ele toma esse golpe. E um golpe tá sendo montado. Eu acho que essa construção pra revelar que o Sada é um maníaco sexual assim, horrendo. Tipo, ele baba a irmã da Suzuna, é muito nojento. E eu acho que o Sorachi destaca isso muito bem. Essa construção que ele faz pra revelar isso é muito interessante, assim. Gente, desculpa, o Takasugi pode ser o vilão que for, cara, mas eu fiquei tão feliz quando ele matou o velho, mano. Nossa, obrigado, né? Obrigado, Takasugi. Quem assistiu o episódio Yoshiwara in Flames sabe que, né, eu dei um surto, porque o Sorachi meio que deu uma redenção pro Hosen. E, como eu disse, ele ia se redimir eventualmente. E eu acho que ele fez isso aqui. Porque o Sada, eu não acho ele tão ruim quanto o Hosen, tá? Eu acho que não existe personagem pior do que o Hosen, no sentido de fazer maldade mesmo. Mas, tipo, a ideia do personagem é a mesma, tipo, um tema, sabe, de exploração feminina. E o Sorachi meio que se redimiu, né, não dando nenhum traço redimível pro Sada e, tipo, matando ele de forma crua, da forma que ele merecia, sabe? Então eu acho que ele aprendeu com os erros dele. Isso é muito bom. E o Hosen não é tão gráfico, o Hosen é mais gráfico do que o Sada. Mas não torna o que o Hosen fez, assim, menos pior, nem nada do tipo. Por isso que eu acho que foi importante o Takasugi ter matado o velho. Sim. Eu concordo, mas eu acho que eu acho o Hosen mais carismático de forma vilanesca, pra mim. Eu acho ele mais icônico do que o outro. É que tem a parada de ser um hiato, tem as lutas e tal, tem a história com o Miboso. Aqui é só um cara nojentaço. O Hosen é pra ser aquele vilão mais cool, que é um bom lutador e que tipo, rivaliza com o Ginto, que esse velho é só um velho gordo que não sabe fazer porra nenhuma. Exato. Assim, se Gintama fosse mais popular, eu aposto que o Hosen ia ter um monte de fã. Certeza. Tipo, ai, que vilão foda, uns negócios assim. Eu acho que nunca errou, cara. O Griffith do Gintama. Né? Meu Deus do céu. E aí começa a citação, né, as conexões do Tendoshu e do Narako, né, com o Sadasada, ou seja, tem conspiração sim acontecendo embaixo dos panos, e também a revelação de que o Homem da Promessa não era o Sadasada, era o Dia, aquele velho pequeno, assim, que estava junto da Soyo no começo do arco. E aí, cara, os twists desse arco são muito rápidos, mas eles estão aí desde o começo, né, eu gosto bastante disso. Eu suspeitava que era o velho até pela idade, né? Imaginei que não poderia ser. Ele parecia muito novo, o Sada, pra ter acontecido aquilo tudo. Mas eu achei surpreendente quando a gente descobre que é o velho, a gente já fica com medo por ele e a gente pensa assim, será que vai acontecer alguma coisa com ele de fato? Porque são parentes, não é possível que aconteça algo com ele, né? E realmente ele perde os dois braços, cara. Aquilo ali é um negócio que me pegou legal. Né? Bizarro. É muito interessante, assim, que tipo, o Shinsengumi tá ali vigiando o grupo que foi preso por supostamente matar o Shogun. E aí, na hora que a Soyo conta a história, né, tem a revelação, eles estão ouvindo, sabe? Eu acho um momento muito, muito significativo. Porque teve até uma discussão do Hijikata com o Kondo, porque eles sabiam que eles estavam fazendo errado. Só que o Hijikata, ele é todo, tipo, dentro da lei, ele quer fazer a coisa certa. Ele é bem, tipo, pensa com a cabeça, sabe? Enquanto o Kondo é mais coração, ele pensa no que é certo. E por isso que ele é líder, né, inclusive. Personagem incrível, eu tô aqui pra defender o Kondo em qualquer ocasião. Mas eu acho um momento muito bonito quando, tipo, eles ouvem a história também. Eles se compadecem e eles decidem deixar, tipo, o Gintoki e o resto e resolver o problema. Eu acho isso muito bom e demonstra aí a complexidade do Shinsengumi, né? Cara, é o arco dos Avengers do Gintama, cara. Eu tô falando, velho. Mano, quando chegou o Mimawarigumi, o Shinsegumi, os amigos do Gintoki, o Shogun, cara, começou a tocar música na minha cabeça dos Avengers, assim, cara. Lindo.
No fim, acho que Segumi que libera a Thaís da prisão. Eu acho isso bem legal, como a Emily citou. Assim. E eu não sabia que o Mimawari Gumi ia ficar do lado deles. Eu achei que o Mimawari Gumi ia atrair eles de alguma forma. Eu ainda não entendi qual que é a do Zabura. É Zabura? Sabro. Eu ainda não entendi qual que é a dele, cara. Mas tô curioso pra saber. Eu acho que logo em seguida veio uma das partes mais icônicas também do arco, que sempre na minha cabeça quando eu vou lembrar de Courtesan of a Nation, que é quando o Gintoki, o Shinpachi, a Kagura e a Tsukyo fazem uma promessa juntos. Né? E que antes de começar a batalha, eles amarram lá o fio do Mindin, tem um painel muito bonito sobre isso, eles sentam olhando e sorrindo. Lindo, assim, tem até uma sabe? cena romântica pra caramba com a Tsuko e o Ginto aqui com esse fio amarrado, cara. Casem, por favor. Mano, na hora que ela fala assim, eu não vou quebrar a promessa que eu fiz com ela e com você. Nossa, é muito, muito romântico, não tem Muito como. fofo, muito Beijam, fofo. caramba. Muito fofo. E aí, quando quem se junta pra dar porrada e tal, faz Kingar, né, basicamente, é a Nobumi, né? E aí forma esse trio das mulheres de Gintama, a Kagura, a Tsukuyo e a Nobumi, que dão um cacete em todo mundo, né? O Shinpachi e o Ginto aqui no painel seguinte também. Mas dá um destaque bem grande pras mulheres, né? Essa parte da luta, assim. Acho bem legal. Eu acho muito foda, porque a Tsukuyo fala assim, que ela fala que se eles não se lembram das lágrimas que eles usaram, da mulher que eles usaram as lágrimas pra construir um castelo, ela vai fazer eles se lembrarem, sabe? Muito, gente, é incrível, é cinema, de verdade. E deixa. Cara, a Nobume parecia ser uma personagem que só ia estar ali pro fanservice, no sentido de ser uma personagem cool, bacana. E tem aquele plot dela fazer parte daquela organização lá, que eu não sei qual é o nome, que eu esqueci já. Tem show em Narako. Isso, eu não vou saber falar esse nome, desculpa. Que é fazer parte dessa organização, que ela tem aquela tatuagem, até uma tatuagem de aranha, eu acho. É o Cara, corvo, de 3 pernas. Um corvo de 3 pernas, exatamente. Cara, como é que é o nome? Bom, enfim. Cara, lindo, lindo, lindo. Achei incrível. Amo a Nobume, cara. E aí começa a invasão ao castelo, né? O Dia aparece meio que morto, mas não tá morto, né, Gintama? E aí... Ai, gente, One Piece. E aí, quando o Sada começa a falar disso, o Ginto que vira o capeta, cara. Puta, ele chega, ele ia matar ali o Sada, só que ele aparece uma pessoa com um capacete, assim, mascarado e tal, uma cabeça de palha, e aí enfrenta o Ginto. Só que aí, quando o Ginto que quebra esse capacete dele, é quem? É o Oboro. Oboro que era rival de guerra do Ginto que na Guerra de Oi. Caralho. Aí, ó. Tem show em Narako, tá? Cara, o que eu fiquei hypado quando começaram a falar mal do pai do Ginto, que o Ginto ficou puto, cara. Nossa O pai do senhora, Ginto. muito lindo. Nossa senhora, lindo, cara. Tava, desde o início do começo queria ver o pai do Ginto aqui aparecendo. Finalmente, o pai do Ginto tem destaque, cara. Nossa senhora. Tem mais informações, né, sobre Yoshida Shoyo. Name drop de novo aí do match do Ginto, Kitakasugi e do Katsura. E é mostrado um painel da cabeça dele decapitada e os 3 ali. Então meio que dá pra você entender o porquê eles se separaram, né? Não parece, mas o Takasugi tem um coração, hein? Ele está com saudade do mestre dele. Quer vingar o mestre dele. Eu acho muito interessante os diálogos que eles têm ali, né? Que, como sempre, o Sodashi é meio repetitivo, mas nesse caso eu gostei. Porque, no caso, eles chamam o Oboro de Yatagarasu, que é tipo o corvo lá, que representa o céu, o Tensho Inaraku, o Tendoshu, todas essas coisas. E Yoshiwara representa o céu. E eles se colocam ali nesse ponto de intocáveis porque eles estão no céu. No caso, Sada, o Oboro, etc. E o Tendoshu. E eu ia falar o Sodashi, meu Deus. E o Gintoki é o Shiroyasha, que é o demônio branco, que, tipo, demônio, inferno. Então eu acho um contraponto muito interessante, assim, acho muito legal isso. Até que o Gintoki fala que ele tem 5 dedos ali que vai puxar ele pro inferno. Eu acho muito bom. Eu acho, inclusive, falando em nomes, né? Eu acho que dá pra citar que eu acho que o nome desse arco eu acho lindo, cara. Courtesan of a Nation, porque ele significa muito mais do que a literalidade do que o arco quer falar, né? Que ela realmente move uma nação, ela move uma nação, os sonhos dela e a vida que ela viveu. Assim. E uma cortesã normalmente era tratada só como uma garota de programa qualquer, e na verdade ela tem uma importância muito maior do que isso, assim, até pelo que ela representa para todas as mulheres lá em Yoshiwara e para as pessoas que fizeram promessas para ela enquanto estava na Guerra Joui e ela abrigou essas pessoas. Aquela coisa que eles falaram acho que no início do arco, né? As cortesãs ela tem o papel de dar para as pessoas uma noite de sonhos, né? Para fazer as pessoas lembrarem dos sonhos delas.
Mas, o Gart, você que teve esse primeiro momento assim, revelou o match do Ginto que tá, o Oboro. Tu teve esse spoiler? Tu ficou chocado? O que tu achou disso? Não fiquei. Quer dizer, eu fiquei tipo, interessante, mas eu não sabia, eu não sei nada do plot do passado deles. Eu gostei bastante do que foi iniciado ali. Eu gostei que o Sorachi ele se permitiu ter um pouquinho de subtexto. Ele se permitiu deixar algumas coisas em subentendido pra gente. Eu gostei bastante. É uma das partes que mais me empolgou do arco. Foi a gente ter um pouquinho mais de conexão com o Gintoki. A gente vê o Gintoki agindo como um guerreiro, né? Sim. Eu acho que, na maioria das vezes, acho que essa é a primeira vez que eu posso dizer que o Gintoki, ele agiu como um Ronin, um guerreiro, porque nos outros ele estava agindo como alguém que estava protegendo seus amigos. Mas aqui ele é um guerreiro que estava protegendo a honra de alguém que ele se importava. Pô. Eu acho muito bom isso que o Sorachi faz, porque a gente vê ali 2 momentos muito pontuais que o Gintoki perde controle, que foi quando ele achou que a Otose estava morta, e nesse ponto que as pessoas ali desrespeitam o Shoyo. E nesses 2 casos ele perde, porque o Gintoki, quando ele tá lutando por ódio e não pra proteger exatamente, ele perde. Porque, assim, eventualmente, né, quanto mais a gente vai descobrindo do passado dele, tem uma frase, assim, que eu acho incrível, que você, revendo esses momentos, faz todo sentido. E eu acho isso muito legal, porque quando o Gintoki entra nesse modo berserk aí, de ficar cego por vingança, ele perde. E é muito mais significativo quando ele luta pra proteger. Eu gosto muito e fala muito sobre o personagem. E é bom ver como desenvolveu a confiança do Shinsegumi com o Gintoki, né, cara? Como eles já não ficam enrolando tanto assim pra confiar nele. O Shinsegumi já sabe que normalmente o Gintoki tá do lado certo da coisa. E nenhum deles ali hesitaria em ser inimigo de uma nação se fosse pra proteger o que eles acreditam. E eu acho que isso vai ter uma consequência bem grande quando der essa invasão a Manto aí. Inevitavelmente vai acontecer. Cara, uma coisa que eu acho incrível, que eu achei genial sobre o Oboro, é que ele começou a fazer um discurso sobre como as pessoas como o Gintoki é movido pelo ódio, e ele é movido pelo ódio, como ele é um cara que nunca vai entender porque ele não se entende e tal. Ele faz um discurso que é claramente uma mentira pra gente, porque ele não entende quem o Gintoki é. Ninguém entende mais. Ninguém entende como as coisas são pro Gintoki. Pelo menos as pessoas que veem ele de fora. Eu achei bem interessante esse monólogo que eu acho que o Oboro faz. Sim. Eu conhecia o Oboro de rosto, porque ele pra mim foi já falado, eu já vi ele em vários posts de Gintama, mas não fazia ideia quem era. Eu até achei que ele já tinha aparecido antes, acho que não apareceu não. Acho que é a primeira aparição dele. Eu achava que ele, sei lá, era o irmão do Gintoki, sei lá. Mano, eu jurava que eles eram parentes também, porque isso era uma cor de cabelo. Gente, a árvore genealógica, o pai Yoshida Show e os irmãos Oboro e Gintoki. Cara, olha só que plot lindo, cara. O Gintoki e o irmão brigaram, o irmão matou o pai. Cara, quem já viu esse plot em Naruto, mano? Gente, isso é escritário. Então, eu queria falar uma coisa aqui, acrescentando o que o Gart falou. Tudo que o Oboro falou sobre o Gintoki é uma mentira. Mas eu acho que é muito uma coisa que o Gintoki pensa de si mesmo, sabe? Porque ele sempre acha que ele tá falando com as pessoas. A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas eu acho que é muito o Oboro falando coisas que ele sabe que vão mexer com o Gintoki, até porque eles são inimigos de antes, sabe? Então, o Oboro usou exatamente aquilo que ele sabia que ia afetar o Gintoki mais, mesmo sendo mentira. Aqui entra uma teoria minha, né? Aí a gente vê mais pra frente. Eu acho que ele falou essas palavras porque é assim que ele achava que o Gintoki ia se desenvolver depois do que ele conheceu lá na guerra. Ele viu o Gintoki e tal, era inimigo de guerra, literalmente. E aí, vendo o Gintoki agindo da maneira que ele agia, ele achava que o Gintoki ia crescer para ser um cara que ele é, que ele tá dizendo que ele é. Só que o Gintoki acabou não sendo esse tipo de pessoa. E aí eu fico muito interessado para saber o que fez o Gintoki não ser assim. O que faz o Gintoki não ser assim? Exatamente. Tem bastante coisa que a gente vai descobrir ainda e eu acho isso muito legal, essa teoria que você fez agora. E como foi dito nessa Bushin Sengumi antes, que o Taiyon até antecipou, tudo parecia perdido, né? O Gintoki tava todo fudido, assim, querendo levantar, mas não conseguia. Quem tava lá fora tava cada vez mais cedendo, ficando cansado. Aí aparece o Shinsengumi e o Mimawari-gumi, né? E aí quando o Isaburo entra no castelo, ele dá um tiro no Gintoki,
fala assim, Ginto, que você é apenas um lixo agora, você é lixo inútil. Aí a Tsukuro fica muito puta quando o Ginto recebe o tiro, vai tentar proteger ele, só que daí, na verdade, era o antídoto. Ai, valeu, Isabu. Mano, mas é muito dramático, eu adoro isso, cara. Tipo, não precisava fazer tudo isso, mas eu achei isso muito foda. Pra dar muito B10 pro Ginto aqui. Mano, o Gintama é sempre muito dramático. Eu achei legal essa parte, porque eu até agora não sei qual que é do Isaburo, então pra mim ele poderia facilmente dar um tiro no Ginto, né? É claro, obviamente o Ginto não ia morrer, mas assim, eu achei que até uma cena romântica ali da Shikuyori carregando o Ginto, mas não teve. Gente, e a Bela Adormecida? Tipo, ela vai dar um beijo de amor verdadeiro e vai trazer o Gintoki de volta. Cara, eu achei que ele ia se motivar muito com o beijo dela, mas não aconteceu. E aí começa uma batalha generalizada, né, pelo castelo, a galera se divide assim. E aí, como o Time também antecipou, o Shogun aparece, né, e decreta o Sadasada como um traidor da nação, né? E também, obviamente, o Oboro tem essas conexões com o Tendoshu Naruto, né? Novamente, essas politicagens aqui também. Só falar rapidão, assim, que aquele momento que todo mundo se une, né? Tipo, todas as polícias, e aí fala assim, nossa, só um homem seria capaz disso. E o Shogun chega de cavalo, meu Deus do céu. Nossa, foi o momento mais cinema da minha vida, juro pra vocês. Sinto muito, gente, mas eu não consigo ver o jogo de maneira séria. Pra mim, ele tá. Pra mim, não, então, cara. Ele tá em cena de cavalo fazendo uma coisa séria. Pra mim, ele tá sempre a 1 minuto de fazer uma piada muito engraçada. Sei. Exatamente, cara. Nossa, eu tava olhando ali, aí eu falei, caramba, é o momento que o Capitão América pega o martelo, é o momento que o Capitão América pega o martelo. Aí os caras estavam falando ali de que só um homem poderia fazer isso. Eu falei, o Ginto, que é o Ginto, que aí apareceu o Shogun, eu comecei a rir, cara. Eu achei que ia ter uma piada com o cavalo ali, mas não teve. Eu acho que justamente esse momento vem pra mostrar um lado do Shogun que a gente não conhecia. Eu achei muito bom. Primeira vez que a gente vê de sério. Primeira vez. É interessante. E aí rola, né, a batalha, a parte 2, né, Oboro versus Ginto, que cada um tava num lugar diferente, né, para destruir a instalação onde o Naruto colocou. E aí, cara, lindo pra caralho, a sequência de ação desse arco é incrível, assim, uma das melhores. Acho que é a melhor, se pá. Uma das, acho que Yagyu e esse arco são as melhores, assim. E aí tem a frase final, quando o Ginto que vai destruir o Oboro, que ele fala assim, diga adeus ao sensei por mim. Daí, porra, nossa, cara, nossa. Cinema. Caralho, e aí ele cai na espada e tal, porra, sinistro. É muito bom. Nossa, a construção dessa cena é simplesmente incrível. Porque, assim, esse arco é sobre promessa, né? E a gente descobre, nesse momento, que promessa tem um significado muito maior pro Gintoki. Porque ele prometeu proteger os amigos dele, pro sensei, no momento que ele foi levado. E aí, naquele momento, ele não conseguia mover o seu corpo. Ele não conseguiu, e ele se sente culpado, né? A gente sente que ele tem essa culpa de não ter conseguido mover o corpo pra salvar o sensei. E aí ele começa a pensar nisso, e aí ele olha pros dedos dele, tipo, todo o corpo dele tá paralisado por causa das agulhas do Oboro, e tipo, ele só consegue mexer a mão esquerda, que é a mão da promessa. E ele consegue mover ela e consegue derrotar o Oboro por causa disso. De verdade, isso é muito bom. É bem forte, né? E aí, depois dessa luta, né, acaba que o Sada se foge, vai preso. E também a gente tem mais uma visão de quem que é a galera do Tendoshu, né? E o Gert até falou comigo no Zap, lá que eu achei engraçado, que é tipo a Sig do Evangelion, sabe? Que é um monte de retângulo assim ao redor de uma pessoa só. Um monte de velho encadeirado num ambiente escuro e que cada vez que um fala, mostra uma luz dele em cima deles. É muito engraçado essa porra. Um Zion aleatório falando assim. E o Oboro meio que servindo, entre aspas, assim, sabe? Vai meio Gorosei, né? E aí, né, como a gente comentou também no podcast, mais pro começo, o Sada não tem redenção nenhuma, e na verdade é bem o oposto disso. Aparece o Takasugi, né? É bom lembrar que também que teve o outro arco que apareceu no finalzinho, né? Que foi o Baragaki, que ele chegou e se comunicou com o Isaburo e tal, né? Então, né, ele tá tendo essas aparições curtas assim no final de arco. Então ele vai lá e fala a mesma frase do Ginto: diga adeus ao sensei por mim. Ou seja, mesmo o Gintoki e o Takasugi, eles sendo hiper diferentes, eles ainda nutrem aquela nostalgia, aquela saudade pelo professor deles. Sabe? O Shoyo. Tanto tem aquele painel quando tá no Bumi e o Oboro conversando, e aí isso é citado, assim, né? O Gintoki de marca, o Takasugi escondido, assim, eles cruzam, é muito foda.
Sim, é uma coisa, cara, eu achei a aparição do Takasugi que é incrível, não apenas porque eu gosto muito dele, mas porque, cara, toda a aparição dele, até o discurso que apareceu, né, que corrobora ainda mais pro tema dos dois de Gintama, que é os dois, como os dois estão tratando a vida, como os dois acham que é o certo para levar o legado do professor deles e tal. Muito bom. Uma outra coisa que eu ia falar, que eu achei uma das cenas mais fodas desse arco, é quando o Shogun, ele vai e faz o discurso dele, né, falando pro Sada que, tipo, eles vão seguir o Gintoki e o resto das pessoas, eles não vão seguir a lei porque ela é lei. Eles seguem, tipo, o que eles acreditam, porque é o país dos samurais, sabe? E ele, tipo, ele resigna do cargo de Shogun porque ele vê que o negócio ali é todo corrupto, sabe? E eu acho isso muito legal, porque por mais que a gente sempre tenha esses temas nos animes, sabe? Ai, tipo, o governo é corrupto, o governo é ruim. Mas a gente nunca vê um líder se colocando numa posição de, tipo, sair daquilo porque ele sabe que é errado. E o Shogun, ele fez isso. E eu acho que isso, tipo, carrega muito o personagem. Tipo, dá uma carga totalmente diferente. Eu acho incrível. Isso que eu queria dizer também. Eu acho isso muito surpreendente, porque normalmente os mocinhos têm a vida dificultada pelos vilões, né? E nada mais fácil do que colocar o chefe de uma nação contra os mocinhos. Nesse caso é o contrário, os vilões não têm a vida facilitada nesse momento. Seria muito mais fácil tomar o país se o Shogun fosse a favor do que o Oboro estava tramando, mas não é o caso. O Shogun é o pilar principal e ele é o mais difícil de ser derrubado. Para ele ser derrubado, eles têm que passar por todo mundo antes. Então é justamente isso que torna o trabalho tão difícil de quem do outro lado, né? Ao mesmo tempo, isso mostra a competência que os vilões possivelmente vão ter se eles conseguirem chegar nesse ponto de dominar de alguma forma o Shogunato. Então, cara, eu tô bem curioso. É outro contraponto também, porque a gente sempre, igual foi dito antes, a gente sempre vê o Shogun numa posição muito ridícula. Ele tá pelado, ele tá correndo, ele tá virando snowboard, ele tá fazendo idiotices. Mas aqui, nesse arco, a gente tem um motivo claro de estar. Não é exatamente, mesmo aí tendo todas as piadas e tal, essa gag do o Shogun tá aqui e tal. Ele é o Shogun, ele é respeitado, ele é tratado de um modo muito especial, não apenas por ele ser o chefe máximo do estado, mas também por ele ser uma figura carismática e que se preocupa com o seu povo, né? E por isso que muita gente quer derrubar ele, porque ele entende que o sistema é foda, né? Tem até um momento, né, que eles falam que, tipo, eles imaginavam que um Shogun ia ser, tipo, uma marionete. E o Oboro fala, até um boneco pode criar um coração, mas no caso dele, a alma dele foi danificada para sempre. Que né, um moral de Gintama, né? O Shogun pode ter sido uma marionete até certo ponto, mas ele tem uma alma diferente, sabe? Inabalável. Então, todos esses momentos aí que ele passou essas humilhações, foi para eles criarem uma conexão, e o Shogun, ele vê o povo dele e vê como isso funciona. É por isso que ele conhece tão bem o país que ele vive. Nesse ponto também, que eles citam o Takasugi, foi justamente numa conversa entre a Nobumi e o Oboro, e aí é revelado então que ambos têm uma ligação com Narako e também com o Shoyo. Então, já prepara mais terreno para daí ter mais coisas sobre a Nobumi, né? Ela pode estar envolvida em algo maior, talvez, né? Agora eu começo a entender talvez um pouco do interesse do Isaburo na aliança com o Takasugi. O Isaburo deve saber alguma coisa que possa ter em comum entre Narako e a organização do Takasugi. Sim, sim. Tatuagem. O Isaburo me parece querer fazer meio que um agente triplo, assim, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Eu gosto bastante do Isaburo como a posição que ele... Sempre quando ele aparece e ele faz alguma coisa, implica para quase todos os núcleos de Gintama, então eu acho interessante. E o character development dele, né, cara? Ele deu um celular para todo mundo poder se comunicar com ele agora por mensagem. Verdadeiro herói, né? Não, toda cena que tem ele escrevendo assim no celular com os emoticons, acho tão fofinho. Ele é o tipo de personagem que ele tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo na trama, e por isso que eu acho tão interessante. Quase se mata no arco com o Takasugi, e no outro já eles se unem em prol de um bem maior, né, cara? Lindo. É bem interessante, né? Porque na hora que ele, no final do arco, que ele volta pro hospital, o Shinsengumi fala, você planejou tudo isso, não sei o quê. E ele fala assim, como que eu ia adivinhar que isso tudo ia acontecer e o Shogun ia resignar?
Então, tipo, você fica ainda mais confusa com as intenções dele. Porque você não sabe exatamente, será que ele planejou isso mesmo? Será que foi tudo coincidência? Qual que é os planos dele? Essas coisas eu acho muito interessante. Eu chuto que ele não planejou tudo, mas boa parte. Enfim, não sei. Cara, é o Vamos ver, nosso né? Kira, né? Teorias. Muito bom esse diálogo entre os dois, assim. Nobumi, grande participação nesse arco, assim. Não queria não saber os spoilers que eu sei. Por fim, né, pra fechar o arco, acaba que a gente volta naquele ponto, novamente, da Suzuran, né? Uma conversa da Tsukuyo com ela que eu acho muito bonito. É um modo sobre sentimentos, sobre amar, etc. Que eu acho que é um dos pontos que eu mais acho interessante de Gintama, assim. Eu acho que, como foi dito, a gente sempre ressalta esse ponto. Gintama nunca aprofunda muito relações românticas entre personagens e vai muito em base de insinuações. Só que eu acho que isso aqui foi mais forte entre a Tsuku e o Ginto aqui, assim. Com certeza. Eu acho que foram sentimentos que estão sendo construídos desde Yoshiwara in Flames. E nesse momento foi quando ela finalmente aceitou os sentimentos pelo Gintoki, sabe? Acho muito significativo. Sim, é a primeira vez que realmente fizeram ser óbvio, assim. Gente, realmente tem alguma coisa aqui, tá? Galera aí, se gostam aqui, ó, tá, do diálogo, lê aí as legendas. Lê os balões. É uma das vezes desse arco que pra mim realmente mostra como o autor evoluiu pra mim. Eu acho que eu não consigo ver o Sorachi de capítulo 10 fazendo algo assim, sabe? Eu acho que ele melhorou bastante, é um fim digno da progressão que ele teve até agora. Pra mim esse é um arco, já dizendo, pra mim esse é um arco que eleva o nível de Gintama. Mesmo tendo os pontos que eu não gostei tanto, pra mim as coisas que acontecem nesse arco, como ele progride a história e expande, pra mim, isso é o tipo de coisa que aumenta o que Gintama é pra mim. Como a gente falou, né, o forte do Sorachi é terminar arco, né? Os encerramentos de arco dele são incríveis, são sempre emocionantes, mas acho que até agora esse com certeza é o mais emocionante de todos. E é muito bonito, né? Porque o Sadasada, ele corta os dois braços do velho para que ele não. Isso, para que a promessa. Para que ele não possa fazer essa promessa, né? Porque, tipo, é feito com. Feito no dedo, né? Quando você amarra o cabelo. Só que a promessa vai muito além, sabe? Ele não precisa dos braços pra isso, porque a promessa já tá dentro dele. Eu acho isso muito bonito, e eles voltam no tempo. Ele fala que, sabe, tudo continua igual. É muito bonito. É aquela coisa, né? Promessas não são feitas quando você aperta uma mão, e sim quando você abre seu coração. Eu acho que a gente falou bastante coisa desse arco aqui, fez de forma bem fluida. E agora eu acho que é hora de despedir e falar a conclusão, né? Pode ser? Primeiramente, Garrett. Esse arco, pra mim, eu acho que ele se beneficiaria um pouquinho mais se ele fosse uns 2 ou 3 capítulos longos. Porque eu acho que coisas acontecem muito rápido nele, né? Chega um cara, aí no próximo capítulo chega mais 2 grupos. Aí no próximo capítulo tá acontecendo a conclusão já e uma batalha épica. Pra mim, isso me beneficiaria com 2 ou 3 capítulos a mais. Mas do jeito que tá e pela eficiência do arco, eu acho que ele e pelo que ele faz, pelo que ele muda em Gintama, ele é muito importante, muito importante de ser falado para mim. Ele é um arco que para mim diz muito sobre Gintama, ele evolui os temas de Gintama, ele evolui o Gintoki para mim como personagem de novo. É a primeira vez que a gente vê o Gintoki não sendo apenas o dono da razão, né? Ele tá entrando em conflito aqui também. Sim, ele nem escapa disso, né? Quando ele está sendo confrontado por ser o Gintoki está sendo confrontado, e não o guerreiro Gintoki que está sendo confrontado. E eu acho isso muito interessante. Eu estou ansioso para o que vem pela frente, que parece que vai ser ótimo. Emily? Eu acho que esse é o único arco de Gintama que eu não mudaria nada, sinceramente, dos arcos sérios. Eu sempre tenho alguns problemas aqui e ali, mas eu, sinceramente, acho que esse arco é perfeito do começo ao fim. Não tem nada que eu mudaria, absolutamente nada. E, bom, como eu já tinha dito, tipo, existe Gintama depois desse arco e antes desse arco. E a sensação que dá é que mesmo que seja tudo bem, nada nunca vai ser o mesmo. E eu acho, enfim, é uma chave de virada muito importante pra Gintama. E eu acho que tudo de bom que Gintama pode oferecer tem nesse arco. Da melhor forma que o Sodashi poderia ter feito. Claro que vão ter arcos melhores, mas eu sinto que até os próximos, que são melhores que esse, ainda faltam alguma coisa, tem alguma coisa ali pequena que eu mudaria. Mas esse eu acho que é perfeito.
E por isso que sempre vai ser um dos meus favoritos de Gintama. E eu sempre fico... eu assisti esse arco 3 vezes no anime, tá? E eu li ele pela primeira vez agora e eu não me canso. Porque ele me traz muitos sentimentos ao mesmo tempo. Euforia, eu fico emocionada, eu fico feliz. Enfim, eu amo esse arco, eu amo Gintama. Estou muito feliz de falar desse arco. E estou ansiosíssima pra falar dos próximos. É isso, um beijo, tchau. Talion. Eu acho que esse arco, se não fosse separar esse arco, eu diria que ele é só o começo de algo muito maior, e por isso quando a gente vê o todo, talvez esse arco signifique muito mais, né, do que porque assim, ele não acaba aqui, né, ele tem uma continuação, vai haver mais consequências do que aconteceu aqui. Então, pra mim, esse é o começo do fim, essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que ainda tem uns arcos de comédia de Gintama ainda, mas assim, cara, o próximo arco grande já é o Shogun Assassination, que eu conheço, né? É o Shinigami. É o Shinigami, nunca ouvi falar do Shinigami, deixo claro. Mas o arco que eu ouvi falar mais, assim, é o Shogun Assassination, que é um dos que eu mais ouvi falar. E, cara, eu tô ansioso bastante, tô ansioso legal, assim, pros próximos enrolares de Gintama. E é isso, né? Daqui a pouco a gente chega na parte que o Mites odeia. Bom, e é isso, né? Esse arco eu gosto bastante, eu acho que a construção da promessa se amarra, né? Aí, ó, se amarra muito bem também aos outros temas que correlacionam todo mundo ali. Eu acho que a progressão é bem natural até, apesar de seguir a fórmula de Gintama de sempre, né? Eu acho que ter esse comeback do passado do Ginto, que mesmo que minimamente é algo que o Sorachi está fazendo muito bem. Amarrar o Akatsuki também a esse ponto. Fazer essa redenção da própria autora, né? O Sorachi voltar a isso, de fazer um antagonista que realmente é nojento e tem o que merece, de fato, tem essa consequência e tal. Ele conseguir colocar tantos personagens diferentes também, mas que se ajudam e também tem algum papel fundamental. O Shinsengumi, o Memorigumi, o Sabo, a Nobumi, o Ouroboros, o Sadasada, o Dia, que fica meio... Ele brilha mais no final do arco, mas ele já tem um pouco no começo. O Ginto cresce muito. A relação da Soyu com a Kagura, que mesmo que curto, ainda tipo, é um comeback do mangá. Um ponto que eu não curto muito, que me cansa, assim, de fato, é toda essa explicação do espaço, tem Doshu e tal, porque eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo, e isso não acho que é tão digerível assim, apesar de complementar um pouco aqui e ali. Mas, no geral, esse arco é muito, muito bom. Eu gosto de lembrar desse arco com muito carinho. E também porque é o arco que no anime é a abertura do Bokurawa, que é muito foda, não tem como falar nada. E é isso, né? E é porque aí é mesmo. Ivor e Jer, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo Entre Arcos de Gintama. Tchau, galera!